Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Nesse contexto e consequência, pessoal, vamos tratar aqui pontualmente sobre o procedimento sumário e, subsequentemente, vamos tratar acerca do procedimento no âmbito do juizado especial civil. Assim sendo, pessoal, vamos analisar, conhecer pontualmente a Lei 9.099 de 95. Pessoal, pontualmente gostaria de alertar a todos que o novo Código de Processo Civil ele não mais prevê pontualmente o procedimento sumário. Repito, o novo Código de Processo Civil ele não traz nenhuma referência acerca do procedimento sumário. Ao contrário, pessoal, o atual sistema processual civil brasileiro não consagra mais o procedimento sumário. E isso eu deixo como alerta, deixo como referência. E aí o aluno deve perguntar, professor, então por que nós vamos estudar aqui pontualmente um procedimento que não está mais em vigor na égide do processo civil brasileiro? Bem, por dois motivos. O primeiro deles, pessoal, é que o sistema processual civil brasileiro possui uma regra de direito intertemporal em que contempla, portanto, a referência ao procedimento sumário e especial. Subsequentemente, pessoal, dentro desse contexto e consequência, a nossa Constituição Federal, em especial no seu artigo 98, inciso 1, traz acerca do procedimento sumaríssimo. Nesse contexto de consequência, é importante fazermos uma devida pertinência entre o procedimento sumário e o sumaríssimo dos juizados especiais. Bem, de toda maneira e consequência, pessoal, seguindo o ritmo das aulas, nós iremos tratar ao final, pontualmente com maior atenção e fato, acerca dos juizados especiais cíveis. Aqui nós vamos afastar o criminal e também, pessoal, o juizado especial federal e o fazendário. Tranquilo? Tá de boa? Pessoal, nesse contexto e consequência, eu te convido a ler comigo especificamente o CPC no que tange, no que se refere ao artigo 14 da Lei 13.105 de 2015. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui analisar pontualmente o artigo 14. Bem, pessoal, chegamos, vamos lá. Artigo 14 do CPC. Olha o que diz. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as suas situações jurídicas consolidadas, sob a vigência da norma revogada. Traduz. Nós temos aqui, pessoal, pontualmente dois princípios aqui correlatos e ligados. O primeiro deles, pessoal, é o princípio da irretroatividade. Quando a legislação fala a norma processual não retroagirá, nós temos aqui o princípio da irretroatividade. Significa dizer, pessoal, que a lei processual vigente, ela se aplica, pessoal, a partir do momento da sua vigência. Ou seja, pessoal, do momento em que entra em vigor no sistema jurídico. Pontualmente, é o dia 13 do mês de março de 2016. Repito, dia 18 do mês 3 do ano 2016. Isso é uma consequência clara da decisão do Tribunal Pleno do STJ ao examinar a norma do artigo 14 e demais normas pertinentes quanto ao momento em que o Código de Processo Civil entrou em vigor efetivamente no direito brasileiro. Então, considerou-se o entendimento, segundo o STJ, pontualmente, replicado pelo CNJ, que nós temos pontualmente a entrada em vigor do novo CPC, especificamente, pessoal, no dia 18 do mês 3, ou seja, março de 2016. Assim sendo, pessoal, aplica-se, portanto, o Código de Processo Civil a partir desta data a todos os processos judiciais que estejam em andamento. Isso significa dizer que se há um processo andando, tramitando ao nível judicial, a partir do mês 3 do dia 18 de 2016, aplica-se a égide do Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015. Contudo, todavia, entretanto, ao lado disto, nós temos o princípio do tempus regit actum, ou seja, será aplicável imediatamente aos processos em curso. Aqui há uma regra do tempus regit actum. Então, associada à irretroatividade, nós temos a aplicação imediata do CPC aos processos em curso. Então, de um lado, nós temos a irretroatividade, ou seja, o Código de Processo Civil ele não retroage a aplicar pontualmente a atos processuais anteriores, até porque nós temos as pepitas da legalidade, que é o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.
nos termos do artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Contudo, todavia, entretanto, associado ao princípio da irretroatividade, ou seja, a lei processual vigente se aplicará, portanto, pessoal, a partir do dia 18 de 3 de 2016, havendo, portanto, de forma correlata, a incidência do princípio tempus regit acto, ou seja, a aplicação é imediata do CPC. Bem, de toda maneira, toda consequência, pessoal, nós temos exceções. Nós temos exceções a essa pontual regra. Mas, até o momento, ficou claro? Tranquilo? Bem, de toda maneira, toda consequência, pessoal, gostaria de atentar vocês que os princípios ali consagrados, eles visam a consagrar de forma correlata e sucedânea o princípio da segurança jurídica, para evitar, pessoal, portanto, decisões judiciais conflitantes em que gere, portanto, lesão a direito por parte dos jurisdicionados. Bem, feito tais expoentes, tais explicações, nós temos que analisar pontualmente as exceções. O que seriam essas exceções? Pessoal, o artigo 1046, parágrafo 1º do Código de Processo Civil Brasileiro, Lei 13.105 de 2015, ele prevê, pessoal, pontualmente exceções quanto à aplicação da regra do artigo 14 do CPC. Isto significa dizer que, mesmo sob a égide do CPC, da Lei 13.105 de 2015, o próprio CPC, em busca ainda, externalizando ainda o princípio da segurança jurídica, mas sobre uma outra faceta, assegura, portanto, a preservação de determinados procedimentos para não gerar, pessoal, decisões injustas conflitantes. Nesse sentido e consequência, te remeto a atenção pontual ao artigo 1046, artigo 1046 do CPC. Opa, botei aqui errado. Agora sim, amigão. 1046 do CPC, em especial atenção ao parágrafo 1º. Vou ler o caput, em seguida vamos aqui bater a bola com o parágrafo 1º. Vamos lá. Ao entrar em vigor este código, ou seja, gente, a partir de que dia? 18 de 3 de 2016, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes. Olha só, pessoal, ele replica a ideia ontológica do artigo 14 CPC, ficando revogado o que, gente? O CPC anterior. Aí eu te pergunto, pessoal, será que a revogação foi total? Foi uma revogação parcial? Ou seja, houve uma abrogação? Houve uma derrogação? Bem, já vamos aqui resolver essa pergunta. Primeiramente, pessoal, vamos aqui pontualmente no parágrafo 1º do artigo 1046, que diz o seguinte, abre aspas, as disposições do Código de Processo Civil de 73 relativas aos procedimentos sumários, e aos procedimentos especiais, que forem revogadas, aplicar-se-ão as ações processuais e não sentenciadas até o início da vigência deste Código. Traduz. Pessoal, primeiramente, nós temos que analisar que o procedimento sumário, ele não mais está em vigor. Foi extinto, portanto, com o advento do novo Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015. Na mesma medida e consequência, no que tange especificamente ao procedimento especial, houve severas mudanças, pessoal, quanto ao rito, quanto ao procedimento que envolve tais procedimentos especiais. E isso gera, portanto, uma devida atenção por parte do exegeta, do aplicador do direito, seja advogado, juiz, promotor, defensor, procurador, enfim, a todos deve ter uma especial atenção, porque em razão dessa mudança profunda dos procedimentos especiais e, subsequentemente, a ruptura, portanto, a retirada, a usurpação do procedimento sumário no que tange à sistemática processualística civil brasileira, é necessário haver uma norma de direito intertemporal para que não haja, pessoal, decisões judiciais injustas conflitantes. Nessa medida de consequência, primeiro, o procedimento sumário está totalmente fora da égide, portanto, de vigência. Não existe mais previsão processual na Lei 13.105 de 2015, não há em nenhum momento um dispositivo que rege a matéria. Nessa questão e procedência, vamos já ler o artigo 318 do CPC e fazer um paralelo com o artigo 272 do CPC de 73. Já vou chegar lá e vou ler. Então, veja, são duas exceções. Só que são exceções que adotam, pessoal, uma pontual observação. Veja que não se aplicam, mas observa que seja, gente,
não sentenciados até o início da vigência. Então vamos supor, hoje é quase que impraticável, nós estamos em 2020, né? Mas vamos supor, da pior das hipóteses, que ainda hoje, 2020, ainda há um processo que ainda está na fase ainda de defesa, contestação. Então veja, nesse caso pontual, pessoal, ainda vai se aplicar a égide do procedimento sumário e dos procedimentos especiais. Isso por quê, pessoal? Porque a lei é clara. O que se fala, aqui se prova. A lei está dizendo categoricamente, não sentenciados até o início da vigência. Ou seja, se até o início da vigência ainda não foi sentenciado, ainda aplica-se o modelo anterior de regramento processual civil. Mas, como já houve, portanto, praticamente já hegemônico, pelo menos um cenário a nível macro, evidentemente, se tem algum processo dessa peculiaridade, são raros. Eu acho que aí é um caso até, inclusive, do CNJ intervir aí para chamar a atenção desse juiz. Mas eu acho difícil, gente. Mas, a nível acadêmico, vamos lá de novo. A nível acadêmico, é importante saber, está na emenda da disciplina, o procedimento sumário foi usurpado, não está mais previsto no sistema, e o procedimento aqui, pessoal, especiais, houve sérias modificações normativas. Então, a esses dois procedimentos, se ainda não tiver um processo sentenciado, ainda aplica-se o CPC anterior. Se já tiver sentenciado, aplica-se o novo CPC. Bem, agora vamos supor o que é real contemporâneo. Vamos supor pontualmente, inclusive é uma observação do jurista Humberto Teodoro Júnior, vamos supor pontualmente que haja grau de recurso, sei lá, uma apelação. Nesse sentido de consequência, pessoal, a apelação vai observar as regras do novo CPC. Beleza? Tranquilo? Tá de boa? Isso é bem fácil. Eu sei disso. Você sabe já. Bem, então, pessoal, vamos fazer o paralelo? Veja como está na atual disciplina do CPC. Vamos aqui. Botei errado. Ctrl. Tá. Vamos lá. Artigo 318. Vamos lá. Vamos ver aqui, pessoal. Olha só. Aqui trata pontualmente do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Tá? Aqui nós temos o juízo de cognicidade, conhecimento, de busca, portanto, da verdade real, dentro dos limites do princípio da persecução da verdade real e, subsequentemente, em apoio ao princípio da primazia da sentença de mérito. Então, veja, nesse contexto de consequência, nós temos o quê? Não há mais a previsão do procedimento sumário. Bem, nesse contexto de consequência, vamos aqui ler o artigo 318, comprovando nossa fala. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum. Então, pessoal, a todas as causas aplica-se o procedimento comum. Procedimento de, portanto, conhecimento, cognicidade. E aí envolve, pessoal, evidentemente, a fase probatória e tal, que é saneamento. E aí nós vamos estudar pontualmente no próximo semestre. Salvo disposição em contrário deste código ou de lei. Deste código, nós já mostramos para vocês pontualmente a disciplina dada no artigo 1046, parágrafo 1º do nosso CPC. Tranquilo? Tá de boa? Ficou claro, pessoal? Sem dúvida alguma? Bem, vamos aqui, portanto, fazer um paralelo ao CPC anterior, CPC de 1973. Opa, botei tudo errado aqui. É um P, meu amigão. Precisa de um óculos. Vamos lá. 1973. Ah, agora tu acertou. Beleza, amigo. É isso aí. E tu estuda muito, trabalha muito, faz parte. Vamos embora. Olha aqui. Aí vamos aqui ao artigo, tá certo, 272 do CPC. Bem, pessoal, tá vendo que tá revogado, né? Olha o que diz aqui, vamos tentar ler. Primeiro, na redação pretérita, falava previsão do sumaríssimo. A nossa Constituição traz essa referência no artigo 98, inciso 1. Esse gancho pontual nós vamos chegar a estudar o juizado especial, tá bom? Mas, e de forma correlata, olha como era a redação, pessoal, enquanto estava em vigor antes do CPC atual. Procedimento comum é ordinário ou sumário. Hoje, pessoal, procedimento comum é só um. Antes havia dois, o ordinário ou o sumário. Portanto, alguns juristas preferem dizer que houve unificação. Outros preferem dizer que houve usurpação. E aí, meu querido, o cardápio é grande. Importante saber todos. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, vamos aqui, portanto, dar seguimento. Então, finalizando, deixo bem claro para vocês que há duas exceções
que é o extinto procedimento sumário e, subsequentemente, os procedimentos especiais, que até a sentença, pessoal, proferida, portanto, pelo pronunciamento do juiz, até a sentença aplica-se o modelo anterior. Subsequentemente, depois da sentença, aplica-se o modelo atual. Bem, com certeza são raros os casos nesse sentido. Bem, dando seguimento aqui à nossa trajetória pontual, eu acredito que já ficou claro essas referências, tá? Vou ler com vocês o artigo 1846, parágrafo 1º, para reforçar ainda mais esse conhecimento. 1046, show de bola. Ao entrar em vigor este código, por suas disposições se aplicarão desde logo os procedimentos pendentes, ficam revogados o CPC anterior. A disposição do CPC de 73, relativos ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais, que forem revogadas, aplicação às ações propostas e não sentenciadas até o início da sua vigência deste código. Beleza. Fechei, portanto, essa parte do tema. Trago para vocês aqui, aliás, vão acessar nossa apostila, né? Vamos aqui acessar, mostrar para vocês 28 páginas. Aqui eu falei para vocês dessas regras. Creio que falei tudo. Sim, falei tudinho. Beleza. Aqui a explicação das exceções. Falei tudinho, falei. Beleza. E aqui eu trago uma orientação. Ah, esse jogado aqui é legal. Pessoal, é o seguinte. Houve um questionamento pontual ao nível doutrinário e subsequentemente jurisprudencial se poderia fazer pontualmente uma mescla. Por exemplo, vamos supor pontualmente que seja, portanto, a parte recorreu, né, aí o recurso de apelação, e ele queira, portanto, fazer o misto, aplicar, portanto, a regra de prazos em dias contínuos, dentro da esfera recursal. Suponhamos pontualmente que o processo, portanto, ele começou sob o crivo da égide do Código de Processo Civil 73. Em síntese, haveria a possibilidade de você fazer um misto até a extinção do processo com determinadas regras do Processo Civil 73 e determinadas regras de 2015? A resposta, obviamente, é negativa. E eu gostei muito dessa juíza aqui, dessa relatora, que ela colocou uma frase bem legal aqui que eu achei engraçado. Vou ler aqui para vocês, olha só. A máxima tempus regi acto deve prevalecer no sentido de que os atos anteriores à vigência da lei nova regulam-se não por esta, mas pela lei do tempo em que foram praticadas. A exceção seria a lei retroativa, que afastaria a aludida regra, mas disso não se trata do novo CPC. Sendo assim, os prazos processuais iniciados antes da vigência do novo CPC devem ser regulados pelo regime revogado, motivo pelo qual, tanto como a contagem de dias úteis somente se aplicarão aos prazos iniciados após a vigência do novo CPC, ante o direito subjetivo a processual adquirido. O agravante pretende, com o presente agravo interno, fazer prevalecer o melhor de dois mundos. Gente, esses caras são figura. Pretende que parte do processo recursal seja contado nos termos do Código revogado e parte com as novas regras do Código atual, inclusive com a contagem, olha só, e da contagem do restante do prazo em dias úteis. Então, vai entender esse advogado, né? Então, beleza, pessoal, tranquilo. Então, não pode haver essa mescla. Aqui o juiz, o desembargadora pontualmente julgou de forma adequada a matéria, tá? Sem sombra de dúvidas, perfeitamente aqui no caso concreto. Beleza? Trago para vocês exposição doutrinária. Veja que eu gosto de encher informação, né? Bem, até porque tudo que se fala aqui se prova, eu quero bem deixar claro isso. Um bloco de anotações, para você fazer uma reverberação de outros conceitos, outros elementos que você entende adequado à disciplina. E vamos em frente, pessoal. Bem, como trata-se, portanto, de um diálogo entre o procedimento sumário e o procedimento sumaríssimo, não tinha como nós não tratarmos acerca dos juizados especiais cíveis. Pessoal, tá tranquilo, tá de boa, estão entendendo? Beleza? Bem, pessoal, como nós temos que fazer essa comunicação do CPC com os demais leis processuais, diplomas processuais? Bem, vamos aqui pontualmente ao artigo 1063 do CPC. Vamos lá? Pessoal, esse artigo aqui é legal, tá? Um artigo importante e ele trouxe, de certa maneira, algumas discussões que hoje já estão superadas. Mas a gente vai pontuar somente a conclusão das discussões, tá? Sem muitos rodeios. Eu vou aqui direto ao ponto, mas deixar bem claro que houve discussões sim e bastante acaloradas. Bem, primeiramente, pessoal, vamos aqui ler a fonte. Artigo 1063 do CPC. Olha o que diz.
Até a edição da lei específica, os juizados especiais cíveis previstos na Lei 9.099/95 continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas, do artigo 275, inciso 2, do CPC de 73. Pessoal, esse dispositivo aí, ele trata do procedimento sumário. Aí o aluno levanta a mão, professor, como é que é isso? Nós acabamos, ele vai ser um cara honesto comigo. Eu acabei de ler dizendo que não se aplica. E agora estou acabando de ler que se aplica. Pois é, aqui é um ponto específico de uma excepcionalidade. No que se refere, pessoal, aos juizados especiais, as regras são bem claras, bem específicas. Perdoe-me, juizados especiais cíveis. Aqui ainda há, pessoal, a preservação da vigência do procedimento sumário, mas no âmbito dos juizados especiais. Ainda há a preservação das regras do procedimento sumário no âmbito dos juizados. Meu amigo, se você colocar questões de concurso, juizado e o artigo 1063, você vai encontrar várias perguntas. Porque é o tipo de informação que o cara só vai achar depois que leu praticamente todo o CPC. Ou seja, é um cara estudioso como você aí assistindo a nossa videoaula. E não é brincadeira, faça esse teste, você vai ver perguntas nesse sentido. Então vamos aqui. O procedimento sumário, ele está extinto pelo novo CPC? Sim, acabamos de ver. Mas nós temos uma peculiaridade que é ao âmbito dos juizados especiais cíveis, que expressamente o legislador processual, aí nós temos que lembrar Luiz Fux, Eupídio Donizete, Huberto Teodoro ali sentado escrevendo, eles acharam por bem preservar no âmbito dos juizados especiais cíveis as regras atinentes ao artigo 275, inciso 2. Bem, deixa eu só fazer um lance aqui legal, pessoal, porque ele tira esses tracejados aí. Só um instantinho. Beleza, agora vamos aqui. 275. Então, pessoal, o que acontece? Nesse sentido de consequência, esse inciso 2 e todo esse caleidoscópio de informações associadas se aplicam aonde, gente? No âmbito dos juizados especiais cíveis. Nesse sentido de consequência, eu vou ler só os dois primeiros casos. Observa-se o procedimento sumário. Nas causas de qualquer que seja o valor. Pessoal, aqui é uma competência quanto o valor. Veja, de arrendamento rural e de parceria agrícola, de cobrança ao condomínio de quaisquer quantias devidas ao condomínio e outros mais. Então veja, pessoal, essas regras do artigo 275, inciso 2, quem disse isso? O CPC. Cadê? Está aqui, ó. Bem aqui. 275 do CPC aplica-se aonde? Aqui, ó, juizados especiais cíveis. Até quando? Até vir uma lei específica a disciplinar o que, gente? A nova conjectura de como vai ser os juizados especiais cíveis. Pessoal, de certa maneira, os juizados especiais, eles nasceram com uma certa vocação para brilhar, para as pessoas elogiarem a celeridade e tudo. Mas na prática não foi isso. Então, a gente tem uma situação que os juizados especiais cíveis, te falo por experiência de causa, os juizados especiais cíveis que na prática não é muito bem essa celeridade. Tem oralidade, simplicidade, que no meu ponto de vista, não obstante alguns juristas, inclusive próprios juízes que atuam no microsistema dos juizados, criticam, mas no meu ponto de vista é um avanço. Tanto que inspirou muita coisa para o CPC, em especial atenção, o artigo 166, que trata especificamente, pessoal, das audiências de conciliação ou de mediação, que no juizado é audiência de conciliação. Então inspirou muito, tá? E te digo mais, também a sistemática do direito do trabalho, o processual do trabalho também inspirou muito, em alguns aspectos, o CPC atual. Bem, mas de toda maneira, pessoal, é um modelo de procedimento sumaríssimo que vai sofrer, ou não tão perto, não tão agora, mas para frente, vai ter todo um questionamento para sofrer alterações, para realmente ser sumaríssimo, para ser, portanto, na prática, aquilo que se foi projetado no início. Mas aí é questões de palestra, de um evento para ser discutido, vamos aqui o plano acadêmico mesmo, pontual, usual.
Nesse sentido de consequência, lembrar que nos juizados especiais cíveis aplica-se ainda o procedimento sumário previsto no 275, inciso 2 da Lei 5.869 de 73, que é o revogado Código de Processo Civil de 73. Outro ponto pontual que reverbera perguntas é se todo o CPC anterior foi revogado. Já já nós vamos tratar especificamente da insolvência civil e aí nós vamos responder essa indagação a você, nobre aluno, aluna, discente, que esteja aí assistindo e ouvindo nossa aula. Beleza? Tranquilo? Tá de boa? Então, pessoal, só finalizando esse ponto específico, ainda se aplica-se, portanto, pessoal, o procedimento sumário, mas sobre a óptica dos juizados especiais cíveis. Os demais casos foram plenamente usurpados do sistema processual brasileiro. Bem, lembrar pontualmente que o próprio CPC atual, ele alterou pontualmente artigos do juizado especial, justamente, pessoal, para que haja uma perfeita adequação intertemporal de absorção dos dois sistemas. O CPC, que é um macro sistema, e os juizados, que é um microsistema. Então, nesse sentido de consequência, houve alterações do artigo 48, no caput, lá do Lei dos Juizados, e no artigo 50. Só um ponto interessante, não vou me delongar muito nisso, é que o artigo 48 trata pontualmente dos embargos de declaração e, subsequentemente, o 50 reverbera a mesma matéria. Tá? Só que aí trato, portanto, de sistemáticas adequando-as para a óptica do CPC atual. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Finalizando, portanto, pessoal, no âmbito dos juizados especiais cíveis, vamos logo para essa lei. Nós temos lá no artigo 3º, vamos lá, a seguinte orientação. O juizado especial civil tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas civis de menor complexidade. Essa referência aqui, pessoal, menor complexidade, está lá na Constituição. É a vontade da Constituição, um determinado, portanto, órgão da estrutura do Poder Judiciário brasileiro a tratar de causas de menor complexidade. Isso está onde? Está no artigo 98 da Constituição, no seu inciso 1, que diz o seguinte: a União, DF e os territórios e os estados criarão juizados especiais providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, julgamento e a execução das causas cíveis, de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento dos recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Então, pessoal, as turmas recursais não são compostas por desembargadores. Repito, as turmas recursais não são compostas por desembargadores. São compostas por quê, gente? Juízes de primeiro grau. Evidentemente vai ter lá o relator, juiz relator, revisor, tal, mas não são desembargadores. Eles não compõem a estrutura do órgão do tribunal. Mas, ainda nesse contexto de consequência, não podemos esquecer pontualmente o artigo 97, que, por sinal da Constituição, que nós já vimos tratado com vocês, e de forma associada e correlata com a súmula vinculante número 10, que fala da vedação que os órgãos fracionados dos tribunais realizem, pessoal, o controle de constitucionalidade, a não ser que haja o quê, gente? O tribunal pleno ou órgão especial. E mesmo nesse contexto pontual, tem que ter, gente, uma maioria absoluta dos seus membros para deliberar acerca da matéria. Artigo 97 da Constituição diz que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especiais poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então veja aqui pontualmente, o juiz monocrático de base de primeiro grau, ele pode perfeitamente, pessoal, reconhecer a constitucionalidade e afastar, portanto, em todo ou em parte, a lei dita inconstitucional. Em contrapartida, somente o órgão especial ou tribunal pleno poderá afastar em todo ou em parte lei ou ato normativo reconhecido, segundo o tribunal, como inconstitucional. Veja, mais uma vez, vou reverberar a súmula vinculante 10. Muito bem.
Olha o que diz, pessoal, que belíssima súmula. Viola a cláusula de reserva de plenário, artigo 97, a decisão do órgão fracionário. Ou seja, gente, Câmara Civil, Câmara Criminal, o Penal, aí vai turmas recursais, sessões, enfim, qualquer órgão fracionário do tribunal, que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Artigo 97, cláusula de reserva plenário, súmula vírgula número 10, realça o real conceito, o real alcance da súmula. Beleza, pessoal? Tranquilo? Meus amigos, como eu havia prometido para vocês, a aula está muito longa, não vou aqui pesar os celulares de vocês. Bem, nesse sentido e consequência, agradeço a vocês pontualmente pela atenção deferida a mim. Muito obrigado. No mais tarde, desejo um bom dia, boa tarde e boa noite. E não esqueça, pessoal, Deus realiza sonhos. Um grande abraço e até mais.